Olá, esta pesquisa é intitulada Perfil epidemiológico do paciente reumático em uso de imunobiológicos e o risco de desenvolver tuberculose em um hospital público terciário do Distrito Federal. Foi desenvolvida a partir do Programa de Iniciação Científica da ESCS pelas estudantes Ana Paula de Souza Silva e Tainara de Carvalho Ribeiro, acadêmicas de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde, orientadas pela doutora Maria da Silveira de Carvalho, reumatologista. A tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis e, apesar de ser uma doença passível de prevenção e cura, tem elevada incidência em países com altos índices de pobreza e desigualdade social. Após a infecção primária, o patógeno pode permanecer latente no organismo e ser reativado sob determinadas condições, como no uso de imunobiológicos, especialmente os bloqueadores do fator de necrose tumoral. O TNF-alfa está envolvido na patogênese de diversas doenças autoimunes, e o uso desses medicamentos se expandiu nas últimas décadas, permitindo melhor controle e um prognóstico de doenças reumáticas, por exemplo. Por outro lado, também aumentou a suscetibilidade a infecções, dentre elas a tuberculose, ainda de prevalência elevada no Brasil. Assim, este estudo visa analisar o uso do anti-TNF por pacientes em tratamento de doenças reumatológicas no hospital, relacionando com o risco de desenvolver tuberculose. Trata-se de um estudo observacional de coorte em que foram analisados dados do Registro Nacional do Uso de Imunobiológicos, o Biobada Brasil, de 104 pacientes em acompanhamento na unidade de reumatologia de um hospital terciário do DF, que receberam tratamento para doenças reumáticas com imunobiológicos ou com drogas antirreumáticas modificadoras de doenças, no período compreendido entre 2002 e 2021. Foram incluídos na amostra os pacientes acima de 18 anos em tratamento de artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite, espondilite psoriásica, entre outras doenças reumatológicas, e foram excluídos pacientes em uso de medicamentos que não fossem imunobiológicos ou as drogas modificadoras antirreumáticas de doença. Dos 104 pacientes, 89 utilizaram um dos seguintes agentes anti-TNF, adalimumab, etanercept ou infliximab. 14 utilizaram outros agentes imunobiológicos ou imunossupressores, imunomoduladores. Em relação ao diagnóstico, 45 pacientes apresentavam espondilite anquilosante, 53 artrite reumatoide e 8 outras doenças reumatológicas. Dos pacientes com fatores de risco para tuberculose, 20 destes fizeram profilaxia com isoniazida antes de iniciarem o tratamento. Dos pacientes que fizeram a profilaxia, 6 tiveram alterações provavelmente relacionadas à tuberculose na radiografia do tórax, 3 são de alta probabilidade de contato com pacientes bacilíferos e 14 tiveram um teste tuberculínico positivo. Dos pacientes que fizeram profilaxia, 16 também relataram contato com tabagismo. Praticamente metade dos pacientes relataram pelo menos uma comorbidade, 37 destes negaram qualquer uma delas, 22 disseram hipertensão arterial sistêmica. O Brasil é considerado prioritário pela OMS para o controle da tuberculose no mundo e, diante da epidemiologia da doença no país, os medicamentos que bloqueiam o TNF-alfa exigem um controle e um cuidado contínuos. Estudos do Biobada Brasil notaram um maior número de casos de TB nos pacientes em uso de anti-TNF do que naqueles em uso de imunobiológicos não anti-TNF ou as drogas antirreumáticas modificadoras de doenças. Ao interferirem no controle da infecção por TB, mantendo o granuloma formado, os anti-TNF foram associados ao aumento do risco. Porém, dentre os pacientes analisados, nenhum deles apresentou infecção primária ou reativação de tuberculose latente no período em estudo, apesar dos fatores de risco. Sabe-se que o risco de tuberculose dos pacientes em uso de imunobiológico é significativamente reduzido com o tratamento profilático, o que ajuda a explicar os resultados desta pesquisa. Logo, o rastreamento da infecção latente ele é fundamental para que se consiga reduzir a quantidade de novos casos de tuberculose no Brasil. Muito obrigada.